são recursos para a fiscalização apenas, ou seja, para a manutenção, digamos assim, da fiscalização da agência. Funciona através de editais. Uma imagem, um som, alguma coisa que você leu, que inspira esse processo. A formação, né? Da fiscalização? Não, os outros. Sou Geraldo Moraes, sou cineasta, trabalho na região centro-oeste, sou a Beira de Rio e no momento eu sou presidente do Congresso Brasileiro de Cinema. Orlando Senna, cineasta, jornalista, atualmente secretário nacional do audiovisual. Eu sou Emmanuel Freitas, sou de Belém do Pará, sou produtor cultural, cineasta e diretor executivo do Festival de Belém do Cinema Brasileiro. Cinema hoje não é mais exclusivamente aquilo que era antigamente, ou seja, imagem registrada numa película. Meu nome é Esdras Rubim. Eu atualmente me intitulo produtor cultural, mas fui durante muito tempo diretor do Festival de Gramado. Cinema fora do eixo entendemos como cinema que é feito fora do eixo industrial Rio-São Paulo. Cinema fora do eixo, para mim, é o cinema brasileiro. É o cinema que é feito do Iapoque ao Chuí, é o cinema que é feito do norte ao sul, do leste ao nordeste, ao centro-oeste. Significa também a possibilidade do Brasil ser múltiplo no cinema, como é na sua cultura, ser múltiplo no audiovisual, como é na sua essência, como é na sua alma. Valéria Del Pueto, eu sou jornalista e diretora, cineasta de Mato Grosso. Uma das razões pelo qual Gramado deu certo foi mais ou menos por isso, porque era fora do eixo Rio-São Paulo. Brasília, por concentrar o poder, né, exerce assim um bafo quente na nuca de quem quer que seja, e esse Gramado não, Gramado longe, numa cidadezinha pequenininha, na Serra Gaúcha e tal, tirou partido, acho que tirou proveito do fato de estar fora do eixo de São Paulo. Alfredo Bettini, idealizador do CinePE, agora na condição de secretário de turismo da cidade do Recife. Como é que as pessoas conseguem fazer alguma coisa fora do eixo? Primeiro precisa de muito dinheiro, muita infraestrutura. Eu dou um exemplo claro por causa do problema de seguro. A gente teve que fazer um seguro muito alto para poder filmar dentro do Pantanal. O cinema fora do eixo pode ser caracterizado hoje como um cinema extremamente criativo, extremamente competente e extremamente vencedor. Meu nome é César Cavalcante, eu nasci em Maceió, mas vivi toda a minha vida no Rio de Janeiro e atualmente estou morando há 4 anos em Florianópolis, no Sul. Sou Marcelo Lafitte, eu sou um realizador que mora no Rio de Janeiro e sou atual presidente nacional da Associação Brasileira de Documentaristas, ABD. Meu nome é Clorice Souza Ferreira, eu sou produtora e trabalho em Santa Catarina e em Paraná. O eixo tem todas as oportunidades, né? Sempre foi tudo carreado para o grande eixo, para a grande metrópole que é Rio e São Paulo, e parava por aí. Hoje a gente vê o Nordeste e o Rio Grande do Sul, né, crescendo, se fortalecendo e provas que a gente pode fazer fora do eixo, né? Eu comecei a ver cinema feito fora do eixo Rio e São Paulo, no Rio de Janeiro, né? Eu achei que toda a produção cinematográfica, devido ao contexto das leis, seriam bem mais fáceis. A ABD acredita muito que as leis são o caminho, apesar de ser um processo muito difícil. A lei do curta, por exemplo, é uma lei que está em vigor e a gente não consegue implementar. Meu nome é Fabiano de Souza, sou diretor e roteirista, sou de Porto Alegre. Torquato Joel, curta-metragista paraibano, assumidamente curta-metragista. E tem algumas dificuldades, né, principalmente em termos de incentivo, como a gente consegue financiamento dos nossos trabalhos, que até Porto Alegre tem uma estrutura bacana, mas quando chega no longa-metragem é tudo muito mais complicado. É um absurdo que eu, para terminar um curta-metragem, através da lei do audiovisual, tenha que cumprir os mesmos trâmites que um filme de 5 milhões ou de 10 milhões de reais. Sem barrismo, mas a gente precisa ter um cinema que reflita efetivamente a cara do país. E a cara do país está em todas as regiões. O eixo
é a concentração de riqueza que Glauber Rocha já falava. É uma batalha você estar fora do eixo porque, principalmente no que diz respeito ao acesso a uma série de recursos que são importantes para a produção. Por mais pequena que seja a ilha ou sociedadezinha, né, onde eu moro, que é justamente na Paraíba, voltei para lá e eu acho assim, muito importante essa volta porque ela me ajuda a conhecer a minha própria cultura. De lá para o mundo, de fora do eixo para o mundo. Tem facilidade de você estar no eixo, né, de recursos, além de que é um setor, né, os produtores, os artistas nos estados como Rio e São Paulo, né, conquistaram por uma série de razões também certas linhas de financiamento. Nos 27, 28 anos, eu tinha uma imagem de Belém do Pará completamente diversa do que eu vi naquela tela. Hoje a gente desenvolve um trabalho no Pará, a partir do Festival de Belém do Cinema Brasileiro, que é a descentralização, que é levar o cinema onde o povo está, a democratização da imagem do cinema brasileiro. Passados esses anos todos, hoje eu frequentando todos os festivais do Brasil, a minha ótica mudou um pouquinho. É um fator gerador de riqueza, é um fator gerador de emprego, é um fator gerador de estabilidade social, que impeça que as pessoas deixem suas casas, deixem sua cidade natal para ir para Rio de Janeiro, São Paulo, para poder fazer um pouquinho de arte. O cinema é feito com imagens em movimento, no sentido de que a rua é onde nascem esses personagens que fazem do nada a poesia. Pernambuco faz parte da história do cinema aqui no Brasil, né? Você não pode falar da história do cinema no Brasil sem passar por Pernambuco, né? Concretamente em momentos chaves da história do cinema. A produção pernambucana, inclusive, é excelente, cresce a cada dia mais e com qualidade. Nós temos uma produção local muito grande, tem muito filme do Norte e Nordeste de qualidade, e o cinema fora do eixo tem que ter visibilidade como todos os outros. Não estou dizendo que você vai desprezar a cinematografia dos outros estados fora do eixo, não, mas pelo rebatimento e pela importância, né, que a produção, anos 30, Super 8, né, a retomada do cinema nacional. Né. Você tem hoje no Brasil, em todos os estados, em todas as regiões, gente fazendo de tudo, absolutamente de tudo. Você faz animação, documentário, curta, longa, 1 minuto, qualquer coisa. A tecnologia dos equipamentos está permitindo que a gente consiga colocar mais gente em contato com esse equipamento. Essa nova tecnologia possibilitou, no caso, a que pessoas do país inteiro, de tudo quanto é canto e de todas as condições, digamos assim, pudessem, a rigor, registrar suas imagens da forma como, enfim, lhe é possível e como mais lhe agrada. O significado e a importância do cinema que é feito fora do eixo é o mesmo significado e a mesma importância da multiplicidade cultural, da multiplicidade social, da multiplicidade brasileira, que é, na verdade, a definição do que é ser brasileiro. Está se criando, né, uma cultura e temos uma grande produção que é fora do eixo, que aí está... Porque o Brasil é enorme, tem uma profunda diversidade. Ou seja, o cinema fora do eixo é um retrato do Brasil, apenas um cinema fora do eixo, juntando-se ao cinema que é feito no eixo, pode, na verdade, ser a cara e a voz do Brasil. 95% do audiovisual brasileiro, e essa estatística aí é da cabeça e até pequena, né, é justamente formada por novos diretores, por documentaristas de cima e de baixo, gente que é tudo fora do eixo. Então essa força da gente, sobretudo onde a concentração urbana não é tão intensa, tem uma cultura de raiz muito forte. E é nisso que a gente vai se mostrar como um cinema realmente nacional. O que reacende a chama é a raiz, é o lugar da onde tu veio. E é bom estar em Recife porque geograficamente a gente é muito bem localizado e a gente valoriza muito nossa geografia, graças a Deus. No Recife você vai encontrar milhares de artistas na rua. E é essa arte da rua que está indo para o nosso cinema. A nossa turma está produzindo, está criando, está fazendo, está experimentando, mas nós não temos ainda nenhuma estrutura de distribuição, de exibição. Hoje no Brasil, quando se produz um filme, a possibilidade que você tem que esse filme chegue na população brasileira, qual é?
cinema fora do eixo é uma coisa meio difícil de se determinar e definir, mas é uma sensação, basicamente. É a sensação de você querer fazer e não ter como fazer, é você não ter oportunidade nos editais, não ter uma câmera 35 na cidade que você produz. Então, na verdade, se reproduz no cinema brasileiro o esquema da concentração de renda. Você tem meia dúzia de pessoas que fazem filmes e que tem todo o recurso e todas as condições, tá certo? E 95% que trabalha, geralmente à míngua de recursos, e que não tem como ter acesso. São situações que vão determinando um sentimento de achar que a gente poderia prestar um serviço muito grande ao nosso país, à nossa nação, se a gente pudesse se expressar com mais fluidez. Quando foram lançados os editais agora de documentários, eles no edital dizia especificamente que era um edital para documentários regionais. Então, quando saiu o resultado, que pelo menos metade dos projetos era do eixo Rio-São Paulo e mais da metade não tinha uma temática regional, eu acho que não está vendo aí uma história de fazer muita propaganda e, na verdade, não se concretizar aquilo que se promete. Porque, na verdade, o teu filme tinha que passar no circuito, nos circuitos, para que você pudesse, vamos dizer assim, concorrer com o gosto das pessoas e receber o correspondente vamos dizer assim, ao sucesso, essa palavra é terrível, mas enfim, né, a repercussão do teu filme. O que você me diz da qualidade do cinema feito fora do eixo? Isso aí é inegável, né? Em particular Pernambuco. Já que a gente está falando aqui em Pernambuco. Tudo em Pernambuco prima pela rima. O pessoal de fora, quando vem para cá, se encanta com o festival, com a qualidade do nosso trabalho. Mas será que é preciso vir para cá para ter conhecimento disso? Quando a qualidade de roteiro, de história, da cultura, ela é riquíssima. Nossos projetos são bons, é só uma questão de viabilizar, que vai ser melhor e vai dar para todo mundo o cinema como um todo. A nível de qualidade, de técnica, eles são precários. Então, para mim, cinema fora do eixo é uma coisa que me deixa um pouco triste, mas ao mesmo tempo, ao ver o cinema que é feito fora do eixo, como Amarelo Manga, como Vale Perfumado, como Rap do Pequeno Príncipe, aquele cinema que dentro de uma guerra muito grande consegue ser feito, e a gente vê a qualidade, a gente vê a mensagem, a gente vê o que é que eles querem realmente dizer. Isso também me deixa muito feliz, porque a gente sabe que é só falta de oportunidade, e a oportunidade se cria. Há um outro cinema no Brasil, existe um outro audiovisual no Brasil. A concentração tem que ser explodida. O centro está em toda parte, a periferia em lugar nenhum. Eu acho que a gente tem que fortalecer o norte e o nordeste, o resto do país, né, que tem uma filmografia muito interessante. Eu sou uma atriz totalmente fora de eixo, mas ao mesmo tempo eu sou uma atriz universal. Eu acho que a gente tem que ser cineasta com asas, não com eixo. Começa a chegar, né, à conclusão que os filmes dos teus amigos também são legais, que eles podem ser legais. É por isso que eu apoio inteiramente o cinema fora do eixo. A gente tem que soltar as imagens e o din-din para que o Norte e o Nordeste possa fazer mais filmes. Porque o eixo não dá mais. Para mim, eu acho que já era, o eixo já acabou. O jeito vai ser a gente ser mais forte, sabe, e ser mais, como é que eu vou dizer, mais contundente naquilo que a gente mostra. Aqui, o eixo. Eu acho que tem que mudar o eixo. Esse negócio de eixo não é o meu da parte dele. Tão importante que eu não sei nem dizer. O cinema fora do eixo é meio cineasta de parafuso, frouxo, né? Estamos fora do eixo. Né? Tem que criar o outro eixo. Experimento. Muito sucesso fora ou dentro do eixo. Multiplicar os eixos, percebe? Não é mesmo, realmente. Nós somos pobrinhos, mas somos retadinhos. Estou fazendo tanta coisa com as pessoas, eu nem com as imagens, né?
Já que é fora do eixo, todo mundo fica fora do seu eixo, dentro do fora do eixo. Sim, mais ou menos como está a tua câmera, né? A tua câmera está meio fora do eixo. Literalmente fora do eixo. Com a Kátia Mezel. Eu sei que outro amor quando ter. I love you, Kátia Mezel. Porque há um eixo litorâneo, urbano, no shopping. Você só pode ver cinema se você tiver acesso àquele espaço geográfico. Isso é um troço terrível. É um confinamento ao contrário. Realmente é isso. Né? Se criou o castelo, né? E o restante do pessoal está solto pelo feudo. Né? Você não tem essa estrutura, você não tem isso.